Você já ouviu que casa fraca é boa para o cavalo. O que quase ninguém te conta é que dá para fabricar uma, e que ter o buraco não serve de nada se você não conseguir botar peça dentro dele. O Silman escreve que lutar por uma única casinha é um dos conceitos mais difíceis para o amador. E que ganhar essa casa acaba te dando material de troco, porque a sua peça passa a valer mais que a dele. Esta aula é esse capítulo, e ela tem duas metades, como o buraco nasce e o que fazer depois. Se você olha o tabuleiro e não enxerga buraco nenhum, esta aula é para você. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Comece pelo jeito mais barato de fabricar um buraco, e ele acontece no quarto lance de uma partida do Karpov. C4, C5, B3, cavalo F6, bispo B2, mirando a diagonal longa, G6. Bispo toma F6, o Karpov entrega bispo por cavalo de propósito, e a casa que ele quer é D5. Quem defenderia D5 para o preto é o peão da coluna E, bastando avançar uma casa. Agora, olhe qual peão preto alcança F6 para recapturar, porque quem recapturar sai do lugar onde estava e não volta mais. É toma F6. O único que chega lá é justamente ele. Saiu da coluna dele para sempre, e D5 ficou sem dono. É para isso que se dobra peão do adversário. O segundo jeito é empurrar um peão seu para obrigar o dele a decidir. Antes, repare no bispo preto de E7. Ele é de casa escura, e os peões pretos de C5, E5, B6, F6 e H6 estão todos em casas escuras também. 5 peões atrapalhando o próprio bispo. O cavalo branco de E3 só precisa de endereço. H5, e é este o lance da aula. Ele ataca o peão de G6, que é justamente quem controla F5. G toma H5, e ao tomar ele larga a casa. G toma H5. Bispo F8, preso defendendo o peão de H6. Cavalo F5, e olha a casa. Nenhum peão preto alcança mais ela, porque quem alcançava não está mais naquela coluna. O Silman anota Zugzwang aqui. Agora o mesmo truque com as cores trocadas, e aqui é você quem está por baixo. As brancas parecem melhores. Mais espaço no flanco do rei e uma torre na única coluna aberta. O seu cavalo de E7 não tem posto nenhum. H5, e a ilusão acaba. Esse peão ataca G4, que é o peão que controla F5. G5, e repare no que acabou de acontecer. Para não ser capturado, o peão passou por cima da casa que ele vigiava. Cavalo F5, e a casa agora é sua. Torre H1, torre a C8, e quem começa o jogo na coluna C é você. Um lance de peão trocou quem manda na posição. Este é o diagrama mais estranho do livro e o mais útil. Um tabuleiro só com peões, sem peça nenhuma. O Silman diz que para o amador parece sem sentido, e que o olho treinado vê na hora 3 buracos. Procure você antes de eu falar. São C5, E5 e G5. Nenhum peão preto alcança nenhuma das 3, porque os peões que fariam isso não estão nas colunas vizinhas. E do lado branco só uma casa preocupa, G4, que nenhum peão branco defende. Repare que B4 e D4 parecem fracas e não são. O peão de C3 cobre as duas. Guarde a cor, as 3 casas fracas pretas são todas escuras. Isso decide qual bispo você quer manter quando essa estrutura aparecer. Porque um bispo de casas claras não teria voz nenhuma sobre elas. Mesma estrutura de peões pretos do quadro anterior, agora com as peças em cima. Os buracos são os mesmos, e a frase do Silman é esta: não adianta ter a casa se você não conseguir botar peça nela, e não importa se a viagem levar vários lances, porque o prêmio costuma pagar com folga. Cavalo D2. Começando a viagem rumo a C5. Torre H é 8. O preto dobra as torres e cria uma ameaça. Torre F é 1. Você para o seu plano para matar o contrajogo dele primeiro. Rei C7. Torre toma é 7, cheque. Torre toma é 7. Torre é 1, oferecendo a segunda troca. Torre toma é 1. Rei toma é 1. E agora que as torres sumiram, o seu rei pode subir. Rei D6. Rei E2. Rei E6. Rei E3. Rei F6. Rei F4. Bispo E6. Cavalo B3. Com o rei bem colocado, a viagem do cavalo recomeça. Bispo D7. Cavalo C5, primeira casa ocupada. Bispo C8. C3, e aqui o Silman anota Zugzwang. Sobram 7 lances para o preto, e todos os 7 pioram a posição dele. Rei F7, o menos ruim deles. Rei E5, e olha o que aconteceu. O cavalo mora em C5, e o rei mora em E5. As 2 casas que o esqueleto de peões prometia lá atrás. E nenhum peão preto alcança nenhuma das 2. Cavalo não é o único inquilino de casa fraca. Junte as 5 e sobra um roteiro curto. Primeiro, buraco não é sorte. Você fabrica, empurrando um peão que obriga o dele a largar a casa, ou trocando peça para dobrar os peões dele e arrancar o defensor. Segundo, aprenda a ler a estrutura antes de ter peça para colocar. O buraco já existe no esqueleto de peões, muito antes de você poder ocupá-lo. Terceiro, e é o que o Silman mais insiste, ter a casa não basta. Não importa se levar 4 lances para chegar nela.
porque o prêmio costuma pagar a viagem com folga. E quarto, cavalo não é o único inquilino. No último exemplo, quem se mudou para a casa fraca foi o rei. Tudo isto sai do How to Reassess Your Chess, do Jeremy Silman, parte 8. Deixa o like, se inscreve e me diz nos comentários qual casa você domina nas suas partidas.